Está no ar o Oncoponto, o podcast do Grupo Sonhe, onde discutimos avanços, cuidados e inspirações em oncologia. Olá, eu sou Vinícius Conceição, médico oncologista do Grupo Sonhe. Estamos aqui em mais um Oncoponto e antes de mais nada eu quero apresentar e agradecer a presença das minhas convidadas hoje. Hoje a gente tem aqui a doutora Amanda, que é médica oncologista do Grupo Sonhe. Obrigado, Amanda, por ter aceitado o desafio para vir falar, como a gente vai comentar daqui a pouquinho, de um tumor bastante raro, que é o carcinoma de Merkel. Obrigado por ter vindo. Obrigada eu pelo convite. E a doutora Débora. A doutora Débora também é médica oncologista do Grupo Sonhe. As duas trabalham também focadas em tumores de pele e por isso que elas estão aqui hoje para poder conversar comigo, como eu já introduzi, falar um pouquinho sobre carcinoma de Merkel. O carcinoma de Merkel é um tumor que a gente fala muito pouco, muitas vezes porque ele é raro. Às vezes os pacientes, quando eles chegam com esse diagnóstico, eles nem sabem direito do que se trata, ou quando sabem alguma coisa é porque foram dar uma lida ali no Google e se assustam com o que às vezes está escrito. Então eu já vou perguntar para você, Débora, o que é o carcinoma de Merkel? Porque a gente está muito acostumado a falar do carcinoma basocelular, do carcinoma epidermoide, do próprio melanoma, mas o Merkel ele fica às margens até por conta da sua raridade. Então explica um pouquinho para a gente o que é esse tumor. Então, o carcinoma de Merkel, ele é um câncer de pele de uma característica neuroendócrina, né? Então, até no diagnóstico diferencial, é importante ter uma certa atenção, porque não raro isso pode fazer uma confusão na avaliação da peça. É importante avaliar os marcadores neuroendócrinos, porque pela apresentação de doença, muitas vezes com massas linfonodais extensas, isso pode até ali surgir uma dúvida se não pode se tratar de um câncer de pulmão pequenas células, eventualmente com uma metástase linfonodal. Então é importante ter esse rigor, né, na avaliação anatomopatológica, avaliar os marcadores, né, para tumores neuroendócrinos e fazer esse diagnóstico diferencial. Do ponto de vista clínico, né, do diagnóstico clínico, é importante se atentar a características como lesões brilhantes na pele, né, nodulares, firmes, muitas vezes sem grandes sintomas associados, como dor, calor local, mas lesões que têm um comportamento de um aumento muito rápido, né, e principalmente em região de cabeça e pescoço, região ali axilar, nodulações que podem ter uma característica de realmente um aumento aí progressivo e aí seria interessante uma avaliação com o dermatologista para fazer uma biópsia para investigar melhor essas lesões. Acho que é basicamente isso, uma doença bastante agressiva do ponto de vista de evolução, muitas vezes muito rápida. E é importante também que seja feito um estadiamento precoce, porque muitas vezes a questão do diagnóstico acaba se enrolando um pouco, o paciente chega sem estadiamento, uma doença que evolui muito rápido, então seria bastante interessante que ele já viesse estadiado, né, para o oncologista já conseguir fazer uma análise clínica adequada e definir o tratamento mais adequado. Eu acho que você tocou num ponto fundamental que a gente precisa sempre falar, que o tratamento do paciente oncológico ele é multidisciplinar. Sim. Ele depende, né, de várias equipes que vão atuar desde o início. E eu acho que, claro, o patologista ele é fundamental na nossa vida, porque é a partir daí que você tem o diagnóstico, e se você não tem o diagnóstico correto, dali para frente, tudo que vai ser feito não vai ser o melhor, não vai ser a melhor escolha para o paciente. Mas sim, se tratando de carcinoma de Merkel, pela sua raridade, até o próprio patologista, muitas vezes, se ele não está acostumado ou se ele não pensa na possibilidade de ser um tumor de Merkel, a probabilidade do diagnóstico adequado é menor. Sim. Então, você ter um patologista que saiba ou que tenha na cabeça a possibilidade desse tumor, você ter uma boa descrição, porque muitas vezes o patologista está recebendo ali uma Sim. peça que foi retirada da pele, mas sem descrição nenhuma Do quadro clínico e da apresentação macroscópica que esse paciente tinha antes da ressecção cirúrgica, que possa eventualmente fazê-lo pensar, muitas vezes induzam um diagnóstico errôneo, até porque às vezes o diagnóstico ele não sai na primeira análise, na análise microscópica com HE, você precisa fazer marcadores de imunistoquímica que são específicas para conseguir realmente dar o diagnóstico mais preciso. E Amanda, quais são os principais fatores de risco para esse tumor? É um câncer de pele, a gente sabe que o sol é o grande vilão, ou pelo menos ele é colocado como o grande vilão para praticamente todos os outros tumores, né? Acho que é importante a gente lembrar, para quem está aqui nos vendo e nos assistindo, que o câncer de pele é o câncer mais comum no mundo, e no Brasil não é diferente, principalmente os tumores não melanoma,
E o sol ele sempre está colocado como principal fator de risco. O sol também é um fator de risco importante para o Merkel, e quais são os outros, além da exposição solar? Sim, o sol continua sendo um fator de risco, sim, mas a gente tem também a idade avançada, tem que pensar em indivíduos acima de 50 anos. Os imunossuprimidos também são pacientes que a gente também tem que pensar, então acho que e principalmente pacientes jovens até falam de uma questão de uma avaliação genética, porque pode ter alguns componentes, mas acho que essa é a população que a gente tem que pensar de fator de risco. Com relação à parte viral, Débora, o que a gente sabe hoje, entende hoje, da participação de alguma infecção viral, e como é que isso muda eventualmente, ou tem alguma relação da infecção viral com o prognóstico, com ser uma doença melhor ou pior em termos dos desfechos? Geralmente, quando tem um componente viral associado, o prognóstico é melhor. Então, assim, até se considera que em idosos, né, muitas vezes ali uma lesão muito inicial, um paciente mais frágil, pode-se até considerar fazer apenas radioterapia local, se for um paciente que não tem condições de ser submetido a um procedimento cirúrgico mais extenso, porque é importante lembrar que na propedêutica ali do Merkel é importante uma avaliação de linfonodo sentinela. Então, se a gente tem uma indicação e o paciente é muito frágil, muitas vezes pode ser uma morbidade muito grande a abordagem dessa lesão. Então, é importante hoje a gente ter a noção de individualizar o nosso tratamento, né? Então, por mais que a gente tenha uma tendência de ser mais agressiva com o Merkel, por ser uma doença mais agressiva, que tem uma taxa alta de recidiva local, de metástase à distância, de metástase linfonodal, é importante personalizar o tratamento e identificar quais são os pacientes que realmente vão ser candidatos à intensificação de tratamento. Então, paciente mais idoso, paciente que tem a questão viral associada, né, ele pode fazer uma avaliação molecular para identificar se ele tem esse componente. Muitas vezes ele deve ser tratado com um pouquinho mais de cautela para que a gente não piore a qualidade de vida desse paciente às custas de buscar um desfecho de sobrevida, né, que muitas vezes nem é proporcional ao momento de vida que aquele paciente está. E acho que a gente classifica geralmente, né, o Merkel, dependendo dele ter ou não infecção, nem sempre a gente consegue fazer essa associação ou faz a pesquisa. O poliomavírus ele foi descoberto relativamente recentemente, se não me engano de 2008 para cá, e a gente geralmente classifica como o Merkel relacionado à infecção viral ou o Merkel relacionado à exposição solar. Parece ser os dois principais fatores de risco e tem prognósticos diferentes. A Débora falou um pouquinho, você também tinha comentado que a idade é um fator de risco importante e pacientes imunossuprimidos, independente do porquê da imunossupressão, são pacientes que tomam medicamentos que são imunossupressores, são pacientes que eventualmente já fizeram um transplante. Eu lembro que o primeiro paciente que eu tive com diagnóstico de câncer de Merkel era um paciente transplantado renal, então esses pacientes têm um risco maior. Então você está diante de uma doença que é agressiva. A gente costuma dizer no dia a dia que o melanoma é o pior tipo de câncer de pele que você pode ter, mas a gente acaba falando isso porque a gente esquece do Merkel justamente pela raridade. O Merkel ele é menos comum, mas o prognóstico e a sobrevida dele é pior do que do próprio melanoma, justamente pela capacidade dele dar metástase, de se espalhar, como a Débora falou. Então a gente vai ter um paciente muitas vezes idoso, muitas vezes imunossuprimido, com o diagnóstico de uma doença agressiva. Como é que a gente olha para esse paciente e quais são as características que eventualmente esse paciente traz que você vai avaliar para decidir se esse paciente vai para um tratamento eventualmente cirúrgico, se ele vai para um tratamento com radioterapia, se ele vai fazer só cuidados eventualmente paliativos se a doença for mais avançada, porque a gente quer entregar, lógico, a eficácia para o tratamento que a gente está propondo para o paciente, mas muitas vezes são pacientes que às vezes têm performance já mais limites, pacientes que são mais debilitados e a gente precisa pesar também com relação à qualidade de vida. Acho que uma grande dificuldade em relação ao tratamento é a questão dos estudos, né? Muitos estudos avaliaram pacientes jovens, o que não representa muito a realidade do próprio câncer, do carcinoma de Merkel. Mas a gente tem as imunoterapias entrando e mostrando benefícios até nos pacientes imunossuprimidos. Então, acho interessante a gente ter essa possibilidade até em pacientes mais idosos. Mas a gente tem também o tratamento com quimioterapia, aí nesse caso, acho que a gente tem que pensar muito na questão da condição clínica desse paciente, na performance dele para ir para uma quimioterapia.
Então, nesse caso, eu repensaria em relação a oferecer outros tipos de cuidados, como os cuidados paliativos. A radioterapia, a cirurgia em si, ela é o principal foco do carcinoma de células de Merck. A radioterapia, ela tem benefício muitas vezes naquele paciente mais alto risco. Então, os imunossuprimidos, eles entram nesse caso. Ou ela pode ser utilizada também visando um controle ali local. Então, acho que o principal é que hoje a gente tem a imunoterapia na tentativa de ajudar esses pacientes mais idosos, imunossuprimidos. O carcinoma de Merkel, você mesmo comentou, Débora, que muitas vezes a chance dele já ter metástase linfonodal desde o início é maior. Essa questão da taxa de crescimento é um tumor de comportamento, né, um tumor neuroendócrino, geralmente de comportamento mais agressivo. E importante que o cirurgião que vá avaliar ou atuar também saiba do diagnóstico e saiba de como aquele tumor é agressivo até para definir a atuação. O tratamento curativo do câncer de Merkel, pensando na doença inicial, geralmente é só cirurgia. O que a gente tem hoje para propor para esses pacientes com doença localizada? Como é que a gente faz a avaliação primeiro desse paciente antes dele pensar na cirurgia e se a cirurgia é o tratamento principal curativo para esse paciente? É uma doença com alta taxa de recidiva local, né? Então, a gente tem que ter a noção de como que é a questão de acometimento linfonodal desse paciente. Por quê? Muitas vezes o N0, né, clínico, então o paciente que não tem linfonodo acometido no exame clínico, eventualmente até na imagem, da ordem de 50% vai ter uma metástase linfonodal oculta. Então é importante fazer essa biópsia do linfonodo sentinela e abordar essa axila se for positiva. Inclusive, considerar a radioterapia adjuvante para esse paciente com axila positiva, em pacientes com tumores maiores do que 2 centímetros, pacientes que tiveram uma ressecção com uma margem comprometida ou, eventualmente, até uma margem ali um pouquinho próxima, ali 1 centímetro. Enfim, eu acho que é fundamental ter em mente todo esse caminho, né, para a gente conseguir obter os melhores desfechos. Inclusive, pacientes imunossuprimidos, pacientes que não conseguiram fazer uma ressecção R0 dessa axila. Tem, hoje em dia, uma tendência da gente avaliar essa radioterapia adjuvante aí de forma um pouco mais agressiva. E irradiar o local e irradiar as cadeias linfonodais. Então, ter essa proximidade com o radioterapeuta é importante. Em relação à quimioterapia adjuvante, não tem indicação, não tem benefício. E, no momento, a gente não tem indicação da imunoterapia na doença inicial, né? Então, a imunoterapia, ela vem indicada no paciente na primeira linha paliativa. A gente tem a Avelumab, com dados aí do estudo pivotal, Javelin Merkel 200, demonstrando aí benefício em taxa de resposta, inclusive benefício em duração de resposta, né? Então, esses pacientes vivem mais, mantêm essa resposta por um certo tempo. E a gente sabe que é uma doença agressiva, a gente não tem um sequenciamento de tratamento tão claro. Algo que tem sido muito discutido e tem alguns estudos, né, retrospectivos também demonstrando é o benefício da radioterapia, eventualmente na doença avançada. Então, um paciente que fez o Avelumab e teve uma oligoprogressão, ele pode eventualmente ser resgatado com uma radioterapia localizada. Os pacientes com metástases cerebrais, nós temos descrição de benefício em até pacientes com uma excelente resposta intracraniana, associando a Avelumab com a radioterapia estereotáxica. Então, acho que são possibilidades de tratamento e, assim, sempre tendo em vista a discussão multidisciplinar desses casos, porque são casos mais delicados. A gente sabe que a literatura não é tão extensa, não temos dados tão robustos, né, de estudos randomizados, então sempre importante envolver todos os profissionais que estão envolvidos no cuidado desse paciente. Amanda, uma das primeiras perguntas que os pacientes me fazem quando eles chegam no consultório, muitos deles ou já leram sobre a doença, já procuraram alguma informação, já têm uma noção que se são candidatos eventualmente a tratamento cirúrgico, vão para um tratamento com intuito curativo, precisando receber ou não radioterapia. Mas na doença ou metastática, que é quando a doença já se espalhou para outros órgãos, e a gente sabe que o carcinoma de Merkel com muita frequência vai para os gânglios, para pulmão, para os ossos, para o fígado.
ou naquele cenário em que você tem uma doença que às vezes ainda não deu metástase, mas ela não é cirúrgica, uma lesão grande numa área que não é possível fazer ressecção, hoje o tratamento padrão é a imunoterapia. A Débora já falou um pouquinho sobre o avelumab. A gente tem várias imunoterapias no mercado, mas o estudo que mostrou realmente benefício com sobrevida livre de progressão e sobrevida global é com o avelumab. E aí a primeira coisa que a gente ouve do paciente ou que ele pergunta quando a gente fala de imunoterapia é o que é a imunoterapia, né? Qual é a diferença entre fazer quimioterapia ou imuno? Antes dos dados do avelumab, a quimioterapia era o tratamento padrão e ainda continua sendo uma opção, tanto na primeira linha, naquele primeiro tratamento que a gente vai ofertar para o paciente com doença incurável, ou eventualmente nas linhas subsequentes. Qual que é a diferença entre quimioterapia, como é que a quimioterapia funciona e o que é a imunoterapia? Acho que, falando primeiro de quimioterapia, assim, acho que de uma forma simples, né, de falar, a quimioterapia ela vai agir em todas as células, né, que a gente fala. A gente vai matar aquelas células boas e as ruins, de uma forma leiga. Então, é como se eu jogasse uma droga, uma medicação que vai atuar em qualquer local do seu organismo, mas também atingindo as células boas. Acho que a imunoterapia ela é mais alvo específica, né? Ela vai usar como as células de defesa do seu próprio organismo para tentar combater uma célula tumoral. Então, é uma forma mais específica de tratamento e, muitas vezes, com umas toxicidades mais toleráveis quando a gente compara aí com a quimioterapia, que algumas vezes os pacientes sentem mais em relação a isso. A quimioterapia ela vai acabar atuando no seu corpo inteiro, né? E basicamente ela leva a uma diminuição da multiplicação das células. Isso vai acontecer na célula tumoral, por isso que os tumores que se multiplicam mais rápido respondem melhor à quimio, mas também, principalmente os tecidos normais, os órgãos normais, que as células se multiplicam mais rápido, também vão sofrer mais. Por isso que cai cabelo, por isso que a gente tem enjoo, a medula óssea sofre muito. A imuno, acho que a grande vantagem da imuno é que ela é fisiológica, né? Ela vai atuar tentando ativar aqueles soldados do seu organismo para que eles enxerguem melhor o tumor e consigam combater o tumor de maneira mais adequada. Você falou do avelumab, Débora, que é o tratamento que tem os melhores dados e as melhores respostas. Um dos problemas que a imunoterapia pode trazer é que ela ativa o seu sistema imunológico para atacar o tumor, mas eventualmente você ativa o seu sistema imunológico, aquela história de que não tem efeitos colaterais, a gente sabe que em geral é mais bem tolerável do que uma quimioterapia, tem menos efeitos do que a maioria da quimio, mas também pode ter, e alguns, eventualmente, embora raros, podem ser bastante graves. E estão relacionados justamente nessa hiperativação do seu sistema imunológico, atacando, às vezes, órgãos saudáveis do seu organismo. O avelumab, de uma maneira geral, aparentemente ele tem um perfil de toxicidade que não é difícil de manejar. E quando a gente compara, inclusive, com outras imunoterapias, ele parece ali ter até alguns eventos numa taxa ou numa intensidade menor. Fala um pouquinho dos eventos adversos que a gente pode ter da imunoterapia, como é que isso funciona. Acho que é imprescindível discutir esse ponto, porque por mais que, em geral, seja bem tolerado, talvez o diagnóstico, principalmente por profissionais que não são oncologistas, não estão tão habituados a usar a imunoterapia, ele pode ser desafiador, porque as toxicidades, em geral, elas vão ser gastrointestinais, dermatológicas, e nem sempre é fácil identificar isso no pronto-socorro, às vezes um profissional não treinado pode ter dificuldade. E o problema disso é que muitas vezes essas toxicidades elas podem evoluir de forma desfavorável. Não é comum na imunoterapia e imunoterapia, né, com anti-PD1, anti-PDL1, que seja extremamente grave, né? A gente sabe que a tolerância costuma ser, em geral, muito boa mesmo, mas elas acontecem e elas precisam ser diagnosticadas e tratadas.
Então, eu acredito que, eventualmente, né, uma toxicidade ali endocrinológica, ela pode ser identificada ali na consulta de segmento, mas às vezes o paciente vai com uma colite no pronto-socorro, não avisa o oncologista, isso pode acabar passando no pronto-socorro e pode ter um desfecho desfavorável. Então, muitas vezes essas toxicidades vão acabar sendo tratadas com corticoide, e é importante que a equipe seja treinada também para saber como identificar essas toxicidades e tratar, né, usar esse corticoide, e até indicar o imunossupressor quando necessário, né? O paciente que foi refratário à corticoterapia pode ter indicação do infliximab. Mas é uma droga que tem uma segurança adequada, eventos grau 3, em geral, não teve uma taxa tão elevada, e não teve nenhuma morte no estudo, né? Isso é imprescindível que a gente comente. A gente sabe que fazer um tratamento onde a gente vai oferecer um risco muito grande para o paciente, muitas vezes acaba se tornando inviável, apesar do benefício da droga. Uma coisa que eu acho que a gente precisa avaliar também é que tem outras drogas surgindo que podem ser efetivas, né? Podem ser eficazes no Merkel, inclusive o Carticel, que está sendo muito comentado. Então, tem estudos aí em andamento para analisar a eficácia, provavelmente vai ter seu papel, mas ainda é muito cedo para a gente se aprofundar em dados aí dos estudos. Não sei qual que é a sua opinião, se você está por dentro aí de alguma novidade para passar para a gente também. Eu acho que a gente tem, na verdade, eu acho que o Carticel ele vai ser uma mudança de chave, mas eu acho que ainda muito é algo que a gente está agora já é realidade nas doenças linfoproliferativas, em linfomas. Em tumores sólidos é mais complicado, porque você geralmente, os alvos que você tem que acionar contra o tumor, muitas vezes são alvos compartilhados com as células normais. Então, aquela resposta em cascata que você quer ter contra a célula tumoral, muitas vezes você tem contra as células normais também, porque os alvos que você consegue ter expressos na célula tumoral, muitas vezes são compartilhados com as células normais. O que eu acho que talvez mude bastante para esses tumores, eu acho que o Merkel vai se beneficiar disso, que é um pouquinho diferente do Carticel, mas o princípio não é tão diferente, que são as vacinas, né? Que é você tirar, você faz a biópsia da lesão, você avalia uma proteína específica e aí você faz uma vacina que tenha linfócitos treinados para poder combater aquela proteína. É uma resposta em cascata diferente do Carticel, que você geralmente seleciona células NK e tudo para ter uma resposta humoral maior, mas as vacinas, que é num conceito diferente da vacina que a gente tem hoje para prevenção de doença, mas que estão sendo testadas em melanoma, estão sendo testadas em pulmão e estão sendo testadas em Merkel, eu acho que isso vai mudar bastante. Eu acredito que as vacinas talvez sejam um primeiro passo antes da gente incorporar o Carticel, até por questões de custo. O custo da vacina não é barato, mas vai ser mais acessível do que o Carticel, especificamente para os tumores sólidos. Mas ainda voltando no Avelumab, eu acho que a gente tem dados muito robustos do estudo pivotal, como a Débora falou. A gente fazia quimioterapia há mais de 30 anos, baseada em platina, que basicamente é o que a gente usava para quase todos os tipos de câncer de pele, mas sempre com muita toxicidade e com respostas mais baixas. E o Avelumab conseguiu demonstrar ganho de sobrevida global e ganho de sobrevida livre de progressão. Uma questão que é importante é que, geralmente, nesses estudos, e no estudo do Avelumab não foi diferente, porque estava também no início do nosso entendimento de como é que funcionava a imunoterapia, pacientes com doenças autoimunes, pacientes transplantados, pacientes HIV positivos, com doenças que tinham uma depressão do sistema imunológico, eles eram excluídos desses protocolos de estudo. Só que, como a gente falou lá no início, uma parcela de pacientes que eventualmente desenvolvem esse tipo de tumor são pacientes imunossuprimidos e eventualmente transplantados. Como eu falei, meu primeiro paciente com câncer de Merkel era um paciente transplantado. Como é que vocês se sentem hoje em termos de segurança para fazerem um tratamento com imunoterapia para um paciente que é transplantado? Depende do tipo de transplante, se é um transplante renal, se é um outro tipo de transplante. Como é que vocês olham para esse paciente na hora de decidir se ele vai ou não fazer uma imunoterapia? Olha, eu acho assim, o que coloca muito em relação não só aos pacientes transplantados, mas aos imunossuprimidos, né? Primeiro, a gente tem que ver a possibilidade, avaliar o tipo de tratamento que ele está fazendo de imunossupressão. Até alguns estudos colocam de rediscutir o tratamento que ele está realizando. Mas, falando de um paciente transplantado,
Eu acho que o Avelumab mostrou uma segurança e uma resposta nesses pacientes. Eu não sei o que você pensa, né? Eu acho que tem que ter uma equipe multidisciplinar envolvida, mas nós temos dados de vida real que é seguro fazer o Avelumab para paciente transplantado, para paciente idoso, para pacientes mais frágeis. Requer, sem dúvida nenhuma, uma consideração em relação a suspender o tratamento de forma precoce, se for o caso, porque pacientes transplantados renais, eles eventualmente podem ter um risco maior de evoluir de forma desfavorável quando tiverem uma toxicidade em relação à imunoterapia. Então, eu acho que tem que ser olhado de forma diferente, né? Tem que ser olhado com mais cautela. Talvez acompanhar mais de perto, né? Acompanhar aí um rastreio de toxicidades de forma mais intensiva, mas eu acredito que é discutível, sim, realizar. Eu acho que aquilo que no início era um fator de exclusão e que talvez parecesse até que eram pacientes que não iriam se beneficiar ou ter a possibilidade de usar o tratamento, a gente foi vendo, foi um aprendizado a imunoterapia, né? A gente saiu de um tratamento que a gente fazia citotóxico com químio, tratamento hormonal em alguns cenários. A imuno ela é relativamente recente, se a gente for pegar os primeiros dados de imunoterapia, vem de 2011 com ipilimumab, para tratamento de melanoma. Os estudos mais antigos que a gente tem na boa parte dos tumores estão atingindo agora 10 anos de follow-up, então é algo que a gente tem na nossa prática há pouco tempo. E a gente teve que aprender a lidar com esses efeitos colaterais e aprender a lidar com a imuno. No começo parecia mais difícil, até porque a gente teve que ter um treinamento, não só nosso, mas das equipes que atendiam esses pacientes. Muitas vezes quem vai atender esse paciente é o médico que está no pronto-socorro. Às vezes ele recebe um paciente com uma diarreia que pode ser imunomediada e acha que é uma diarreia infecciosa e a maneira de conduzir vai ser diferente. As próprias subespecialidades, porque a gente aprendeu que nós como oncologistas não dávamos conta de atender, não só atender a demanda, mas atender o paciente de maneira adequada para lidar com aqueles efeitos adversos. A imuno pode ter efeitos virtualmente contra qualquer órgão. Então, a gente viu a necessidade de ter um endocrinologista que soubesse lidar com efeitos endocrinológicos da imuno, cardiologista para lidar, às vezes, o paciente às vezes faz miocardite, pode levar até alterações importantes relacionadas à parte cardíaca, nefrites imunomediadas, hipofisites imunomediadas. Então, tem uma série de ites, né, uma série de processos inflamatórios que a gente sozinho não dava conta de conduzir de maneira adequada. Hoje, meio que se criaram nichos e a gente já tem aquele especialista que a gente sabe, que entende da imuno e que a gente acaba encaminhando. Então, a gente já sabe, olha, é um problema de pele, vai com tal dermatologista, a gente criou essas equipes. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa importância da equipe multidisciplinar. Eu acho que toda a questão que a gente sempre traz e é extremamente importante da medicação, do tratamento, mas a gente já falou lá no início da dificuldade do diagnóstico adequado, pela raridade que é, muitas vezes pela dificuldade do diagnóstico adequado do ponto de vista imunistoquímico e anatomopatológico. O patologista precisa entender e precisa pensar na possibilidade do Merkel. O cirurgião, muitas vezes, ele precisa saber que aquela doença é uma doença agressiva, que ele tem que fazer avaliação linfonodal. Então, qual que é a importância de ter uma equipe multidisciplinar atuando para esses pacientes, para atender esses pacientes, e como é que isso funciona onde vocês trabalham hoje? Acho que falar primeiro, né? Mas a equipe multidisciplinar ela é fundamental. A gente já viu até em outros tumores que você trabalhar com uma equipe multidisciplinar, você aumenta a sobrevida dos pacientes. Então, assim, e a gente falando de um tumor extremamente raro, é fundamental que esse caso seja discutido, né, com o cirurgião, como a gente está falando. Tumor board, né? O tumor board, né? E isso é fundamental para a gente saber qual que é a possibilidade cirúrgica, se ele é candidato a cirurgia ou não, com um radioterapeuta, qual vai ser o benefício de fazer uma radioterapia para um controle local ou não. Então, isso é muito importante. Mas, além disso, a gente está falando de uma população, muitas vezes idosa, que vai fazer um tratamento onde é um paciente que está inseguro, onde é um paciente que precisa de um apoio de uma psicóloga ou de um apoio nutricional, porque a gente não quer que esse paciente perca a performance
durante o seu tratamento. A gente precisa acompanhar ele de uma forma muito mais integral e não só nós oncologistas, né? Então, acho que a equipe multidisciplinar é o que vai fazer a diferença no tratamento. E nos locais onde a gente trabalha, isso a gente está implementando bastante. Acho que estamos conseguindo chegar nisso, né? De ter o apoio, principalmente, como eu falei, da nutricionista, da psicóloga, até de uma enfermeira navegadora que vai auxiliar esse paciente numa insegurança em marcar um exame. Aprimorar a jornada, né, do paciente. Sem que ele precise também se deslocar tanto, né? Porque uma coisa que acontecia muito antes, o paciente passa numa consulta com o oncologista, no outro dia ele tem endócrino, no outro dia ele tem radioterapeuta. Então, assim, quando a gente consegue inserir esse paciente em uma discussão de tumor board, a gente também ganha tempo para esse paciente, que é um valor importante. E, assim, muito bacana a gente estar na PUC com a oportunidade também de ter um serviço acadêmico ali onde a gente tem todas as especialidades, onde nós também fazemos discussões em tumor board dos casos. Eu acho que isso... Pesquisa clínica, né? Exatamente. Porque muitas vezes tudo isso que a gente está falando hoje da implementação de terapias novas, de imunoterapia, o quanto o Bavencio, né, que é o Avelumab, trouxe de benefício para o Merck, são tratamentos que têm um custo ainda alto e que estão disponíveis no mercado privado. Então, aquele paciente que tem plano de saúde, ele vai conseguir ter acesso a uma droga endovenosa que está aprovada, mas o paciente do SUS não tem. O paciente do SUS ainda vai fazer químio, a químio pode funcionar, mas como a gente falou, com mais toxicidade, eventualmente com taxas de resposta menores. E talvez no SUS, como a possibilidade da chegada de imunoterapia ainda parece distante pelo custo alto, acho que ter pesquisa clínica é o que faz a diferença da gente poder incluir esses pacientes com perspectivas de tratamentos melhores. Né? Sem dúvida. Com certeza. E você falou um pouquinho, Débora, da questão da radioterapia. Então, a gente tem visto, isso tem sido em vários tipos diferentes de tumores, o quanto a radioterapia ela é uma ferramenta importante. Na doença inicial, você comentou um pouquinho, eventualmente doença com comprometimento linfonodal, lesões maiores, de irradiar após a ressecção cirúrgica, se aquele paciente é passivo de cirurgia. E aí você comentou um pouquinho também, mas eu queria reforçar, às vezes na doença metastática, porque lá atrás a visão que a gente tinha é que a radioterapia eventualmente estava restrita para situações muito específicas, para controle álgico. Então, se você tinha uma lesão, principalmente óssea, que tinha dor, você irradiava não para controle de doença, mas para melhorar a dor. Eventualmente metacerebral, porque a gente sabe que a metacerebral ela eventualmente traz um pior prognóstico, você tem uma penetração menor de drogas em sistema nervoso central e a rádio pode eventualmente ajudar no controle. Mas a gente tem alguns dados, inclusive dados de vida real, mostrando um benefício da associação do Avelumab com a radioterapia para esses pacientes com Merck. Então, pacientes que eventualmente ou já estão tratando e tem uma oligoprogressão, então tem uma área que aumenta, as outras estão sob controle, mas um ponto só aumenta um pouco de tamanho, você faz a radioterapia e mantém o tratamento com a imuno, ou eventualmente alguma lesão que está causando mais dor, alguma lesão que já desde o início é maior. A gente no começo tinha muito aquela expectativa do efeito da radioterapia aumentando a ação da imunoterapia, isso depois caiu um pouquinho por terra, mas ainda se fala um pouco dessa questão de liberação de neoantígeno, de fazer radioterapia, de esquentar o tumor, né? Isso promover uma resposta maior tumoral. Então eu queria que você comentasse um pouquinho dessa questão da associação e da possibilidade de se fazer a radioterapia junto com o Avelumab na doença metastática. Eu acho que o racional faz bastante sentido, como você comentou. É muito difícil desenhar um estudo randomizado para avaliar isso, né? Então, eu entendo que esses casos sendo discutidos individualmente, né? Mais uma vez com a indicação aí de um tumor board multidisciplinar, eles realmente são muito pertinentes para a gente poder chegar numa definição de um tratamento mais individualizado para esses pacientes. Eu acredito que com a série de casos que a gente tem hoje demonstrando benefício, até com respostas completas do sistema nervoso central, não vejo por que não indicar. Me parece ser um tratamento bastante seguro, não vejo por que a gente pensar que a radioterapia pode agregar alguma toxicidade maior à imunoterapia, não temos evidência para pensar dessa forma. Então, eu não vejo nenhum problema, claro, de forma individualizada, de fazer essa indicação.
Eu acho que, como a gente comentou antes, é uma doença rara, então acho que é muito importante a experiência de outros colegas, a experiência que a gente tem dos casos de vida real, na hora de definir qual vai ser a jornada desse paciente para a gente obter os melhores desfechos. Até pela dificuldade de mostrar isso do ponto de vista científico mesmo, Sim, né? Como é uma doença, como você falou, muito rara, as chances de a gente conseguir fazer um estudo prospectivo, randomizado, em que você tenha 2 braços com um N grande de pacientes, que você consiga demonstrar diferença de tratamento no cenário, por exemplo, de doença inicial, a gente, por exemplo, melanoma, a gente tem muito claro o benefício que a imunoterapia traz na adjuvância, que é depois da cirurgia, aqueles pacientes de mais alto risco fazerem tratamento complementar com imuno. Tem um benefício já muito claro também da neoadjuvância, que é você tratar com imuno antes de operar. No caso do melanoma, a gente ainda tem terapias-alvos possíveis para quem tem uma mutação de um gene chamado BRAF. Dificilmente a gente vai conseguir demonstrar ou ter um estudo prospectivo que consiga demonstrar benefícios em adjuvância, porque a gente teria que ter um número muito grande de pacientes Até para recrutar desenhar. todos os pacientes seriam décadas. Mas pensando no racional e na fisiopatologia, é possível que a imunoterapia conseguisse também funcionar bem nesse cenário. Mas, é claro, a clareza de resultados que a gente tem de evidência é na doença metastática. Acho que é onde o paciente mais vai conseguir atingir o benefício desejado. Eu vou caminhando já para o final, a gente está atingindo o horário também, e eu queria só que vocês, de maneira rápida, deixassem aí uma mensagem, falassem um pouquinho sobre o próprio experiência que vocês têm com a imunoterapia em Merkel, se vocês têm algum paciente, e falar um pouquinho do que vocês orientam para os seus pacientes, além do tratamento oncológico. Então, assim, o paciente ele vai sair da clínica sabendo que ele vai fazer imunoterapia, mas além disso, o que mais que vocês recomendam para esses pacientes? O que vai na cartinha deles que vocês recomendam que eles façam, além de simplesmente o tratamento oncológico? Eu acho assim, tem ficado cada vez mais claro. Vocês sabem que eu sou entusiasta, então era esperado esse comentário, hein? Eu acho que, assim, hoje não dá para um médico, na verdade, não precisa ser oncologista, mas não dá para um médico que trata câncer, que trata problemas cardiológicos, que ele não indique atividade física e dieta equilibrada para o paciente, sabe? Eu acho que a gente tem inúmeras evidências. Atualmente, teve um estudo que foi aplaudido de pé na ASCO, né, para cólon, de atividade física estruturada após quimioterapia adjuvante em câncer de cólon, demonstrando benefício em sobrevida global. Isso é uma coisa, assim, é um marco, né, histórico. Então, eu acho que hoje a gente tem que estimular isso como médico para todos os pacientes. O paciente em tratamento oncológico, com certeza se beneficia, não diria mais, mas muito, porque é um paciente que tem fatores de risco, eventualmente, para outras doenças. Então, é interessante que a gente estimule e até para que a gente oriente de forma até esse paciente educar a sua família, né, passar esse conhecimento adiante. Agora, falando especificamente do ponto de vista do câncer, eu acho que hoje, quando a gente trata um paciente de um diagnóstico oncológico, é importante dizer para ele estar atento a qualquer sintoma de um segundo tumor, né? Então, conscientizar esse paciente em relação a fazer seus exames de rastreamento, mesmo tendo já um diagnóstico oncológico. Eu acho que o paciente que vai fazer imunoterapia e tem algum fator de risco maior para ter um efeito colateral imunomediado, é interessante que ele seja visto antes por um especialista pertinente naquela área. Então, por exemplo, um paciente que tem psoríase e vai fazer imunoterapia. É interessante que ele tenha uma primeira avaliação de um dermatologista antes de iniciar o tratamento, porque é muito difícil encaminhar esse paciente depois que a toxicidade já está instalada. Então, assim, se o nosso colega já conhece esse paciente antes, esse caminho se torna muito mais fácil. Claro, a gente tem que fazer uma série de exames de acompanhamento do tratamento com imunoterapia, né, para rastrear alguma toxicidade que eventualmente esse paciente esteja assintomático, né, detectar isso no início e educar esse paciente, os profissionais que estão envolvidos na jornada em relação ao diagnóstico precoce das toxicidades mesmo do tratamento, que aí é mais específico de cada caso. Bom. Concordo com a Débora. Acho que realmente foi um marco a questão da atividade física e alimentação, a gente sabe.
O que eu acho que também é importante a gente educar esse paciente que o acompanhamento oncológico ele vai ser muito perto, né? Porque o risco de uma recidiva, o risco de uma metástase é muito alto. Então, esse paciente provavelmente vai passar em consultas muito frequentes com um oncologista, mas ele precisa entender exatamente isso, de ficar atento a outras neoplasias, né? Ou a outras lesões de pele que podem estar na proximidade de uma lesão. Então, ele precisa ser educado em relação a isso. Acho que a equipe multidisciplinar também entra na nossa prescrição, né, da gente orientar que ele procure, porque muitas vezes o paciente está cansado, não quer ir para outras especialidades, mas colocar para ele sobre a importância. Acho que é isso que fica de... Muito bom. A gente chega ao final de mais um Oncoponto. Eu quero agradecer muito a Amanda e a Débora, são as duas puérperas do nosso grupo. As duas recentemente deram à luz, parabéns. A gente espera vocês de volta, elas estão voltando agora em breve de novo para atuar. Vão ter que deixar as crianças um pouquinho em casa, mas mesmo assim é muito bom ter vocês aqui, bom ter vocês de volta. E obrigado vocês e continuem nos acompanhando com os nossos outros episódios do Oncoponto e nas nossas mídias sociais do Grupo SOI. Obrigado. Está no ar o Oncoponto, o podcast do Grupo SOI, onde discutimos avanços, cuidados e inspirações em oncologia.